Olá a todos, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora você está vendo esse vídeo. Domingo, 26 de outubro, 13 horas e 32 minutos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós vamos fazer agora o módulo número 4, o que é a igreja orgânica, né? Nós estamos fazendo alguma série de estudos sobre saindo do sistema religioso e pregando o verdadeiro evangelho da graça e de graça, né? Apocalipse 14, de 1 a 6, o evangelho eterno. É o que está valendo para nossos dias de hoje, viu? O verdadeiro evangelho. Não esses evangelhos das religiões estão pregando por aí. Então vamos dar continuidade a esse estudo. O que é igreja orgânica, né? A igreja orgânica hoje no Brasil é formada por vários grupos. Entre eles destacam-se Igreja Orgânica, EC Orgânica, Caminho da Graça, tá, do Caio Fábio, Igreja no Lar, Igreja em Casa e irmãos que se reúnem sem nenhuma nomeação ao grupo. O termo Igreja Orgânica provavelmente foi criado por T. Austin Spike e se refere a uma igreja que vive e se reúne de acordo com a realidade espiritual de que a igreja é um organismo espiritual e não uma organização institucional, institucionalizada, né? CNPJ, que hoje as igrejas hoje são empresas, né? Tudo institucional, tem CNPJ, né? Infelizmente, muitos dos milhões de evangélicos e católicos, descontentes com o sistema religioso vigente, estão saindo, mas ainda estão num processo de transição, de modo que não deixam títulos, hierarquias e ofertas. A igreja orgânica não é uma denominação, pois não tem presidente, vice-presidente, arrecadação de dinheiro, estruturas com sedes e filiais, templos, dogmas e credo. A igreja orgânica diz respeito a um modelo simples, não organizado com CNPJ, mas focando na comunhão entre irmãos e na divulgação do evangelho da graça e de graça, né? O evangelho eterno, Apocalipse 14, de 1 a 6. Se alguém registrar o nome Igreja Orgânica e construir um templo colocando uma placa com este nome, pode ter certeza, é algum espertalhão se aproveitando do momento e tentando levar as pessoas novamente ao erro, à escravidão da religião. Não há preocupações, pois quem sair do sistema religioso plenamente para lá não volta nunca mais. Estamos ligados no Messias, assim como na visão que o Altíssimo mostrou a Jeremias. O Pai queria seu povo ligado a Ele, e o Salvador nos veio trazer isso, nos ligando e religando ao Pai, nos dando acesso ao Santo dos Santos e nos fazendo reis e sacerdotes. Apocalipse 1:6. O modelo de igreja orgânica cresce a cada dia mais do que os pentecostais. Teremos um despertamento como se nunca viu entre os cristãos. Orgânica é uma palavra que denota
profundidades espirituais incríveis. Veja, ser orgânico é ser natural e não artificial ou superficial. É espontâneo e não fabricado. Feita em casa e não industrializada. De graça e não comercializada. Onde todos são iguais, como num organismo vivo, e não com hierarquias e cleros. Conteúdo natural, doméstico, e não artifícios e estratégia para domínio do povo. Alimento orgânico é saudável, e não com agrotóxicos, venenos, conservantes e acidulantes. Orgânico é sustentável e não poluente ou contagioso. Orgânico é simples e não formalizado, cheio de dogmas e protocolos. Orgânico é você, sua esposa ou esposo, filhos, vizinhos, amigos, irmãos no Messias, que se reúnem em qualquer lugar, a qualquer hora, seja ela programada ou espontânea, para comunhão, amor ao próximo e edificação espiritual de todos. Note em Atos 28, e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Salvador, sem impedimento algum. Ser igreja está unicamente ligada ao Redentor, não é ser evangélico. Veja bem, nós não somos evangélicos. Se evangélico significa pertencer a uma denominação com código de leis humanas e líderes que se amontoam em uma convenção eclesiástica, somos evangélicos, desde que o termo signifique ser do evangelho e propagar este evangelho que é da graça, isto é, não da lei, e é de graça, isto é, não comercializado. Nós somos católicos, desde que o termo signifique ser da Igreja Universal, mas não somos católicos da instituição católica romana que surgiu terceiro século depois de nosso Salvador. Nós somos até apostólicos, porque esta palavra significa ser enviado ao campo missionário, pois obedecemos o ídolo do Salvador, mas não somos apostólicos romanos da instituição ICAR, que afirma equivocadamente que Pedro foi o primeiro Papa. A palavra orgânica vem da biologia e significa algo que nasce e funciona sem ser manipulado geneticamente pelo homem, ou que não recebeu produtos artificiais para se desenvolver ou para combater pragas. E também significa um organismo vivo. Elas não são fundadas, elas nascem. São organismos vivos e não organizações no sentido de instituições. São famílias estendidas e espirituais. Somos templos de carne, somos organismos, somos orgânicos. E por falar em templos, você, prezado aluno ou aluna, já está preparado e preparada para irmos no próximo módulo sobre o templo. Quem sabe no final deste curso o Pai não falará fortemente ao seu coração, como um dia falou ao meu, e você iniciará reuniões orgânicas na sua casa. Muito bem, amados irmãos, nós ficamos por aqui. No próximo módulo, que é o módulo 5, nós vamos ver o que é o templo, né? O que é o verdadeiro templo, a casa de Deus. E nós somos
orgânico, né, no sentido de ser natural, não fazer mais parte de organizações institucionalizadas, nem de hierarquias, nem de clérigos, nem de autoridade eclesiástica nenhuma. Porque o Senhor nos chamou para nós sermos livres, livres nele, né, no Messias. E ele não veio aqui fundar nenhuma denominação. A verdade é essa, doa quem doer. Cristo veio formar um povo espiritual, um povo voltado para ele. E não veio aqui fundar religiões nem instituição religiosa. Como eu costumo dizer, o Messias nasceu judeu, viveu o judaísmo e morreu judeu, na religião lá na época em que ele conviveu. E não veio fundar nenhuma igreja, nenhuma instituição, nada disso. Ele não fundou nada. Então vamos ficando por aqui e no próximo estudo vamos ver qual que é o templo, né? Que as instituições dizem que essas igrejas de 4 paredes, de tijolo, diz que é o templo, a casa de Deus, né? Vamos ver isso aí mais profundo no nosso próximo estudo. Até lá, que Deus nos abençoe e nos guarde, se Deus quiser.